Bom dia, pessoal, tudo bem? Aproveitando aqui o trânsito para a gente trocar ideia, né? Questionamento aqui sobre esse vídeo interessa mais aos colegas profissionais que atuam dentro da área da ozonoterapia, no tratamento de coluna e dores crônicas. E a pergunta para mim foi feita a seguinte: por que eu não tenho bons resultados no tratamento de coluna igual os outros colegas têm, igual eu vejo na internet, eu ouço falar que é bom, e por que os meus resultados não são tão bons? Existem vários motivos que podem justificar isso, tá bom? O principal deles, sendo aqui bem objetivo, né, uma conversa longa, mas talvez um dos principais seria a profundidade inadequada que você está levando o ozônio, tá bom? E principalmente que tipo de dor nós estamos falando, né? Clinicamente, primeiro passo, a gente tem que avaliar bem esse paciente, identificar bem o que nós estamos tratando, certo? É uma dor lombar inespecífica, tranquilo, os resultados são mais rápidos, são mais simples, o tratamento é mais simples de ser feito e tudo ótimo. Agora, é uma radiculopatia lombar, pior ainda, é uma radiculopatia cervical, certo? Então, aí a conversa já muda de figura, certo? E o que é uma radiculopatia? Radiculopatia é uma doença que cursa com irritação da raiz nervosa, né? Gerando um processo inflamatório e dor radicular, ou seja, uma dor irradiada no trajeto do nervo que está sendo comprimido. Por exemplo, uma radiculopatia cervical pode ser por hernia de disco, pode ser por osteófitos, né? O famoso bico de papagaio, pode ser por uma espondilolistese, pode ser por uma síndrome facetária, pode ser por ou sendo um nódulo facetário, uma artrose facetária, pode ser na região lombar a mesma coisa, uma hérnia, uma espondilolistese, que é relativamente mais comum na região lombar. As síndromes facetárias, né, cuja dor se agrava no movimento de extensão de tronco, é muito comum. Então, quando eu tenho essas condições aí, essas situações, comprimindo a raiz nervosa, eu tenho essa dor lombar que irradia para a perna, eu tenho uma dor cervical que irradia para o braço, com dormência, formigamento, em casos mais avançados, dormência, formigamento, em casos mais avançados, perda de força. Então, primeiro a gente tem que entender isso, saber o que nós estamos tratando para você poder orientar o paciente. Porque diante de uma radiculopatia lombar, e principalmente se for um quadro mais sério, ou seja, uma hérnia de disco incapacitante, uma hérnia de disco grande, e o paciente com outras comorbidades como obesidade, às vezes o cara aqui na nossa região tem muito pacientes da área rural que pegam muito peso, trabalham com plantação de café, com colheita de café. Isso aí, o trabalho dele é um complicador, certo? Então depende de ser, ele só vai fazer o que você precisa, os cuidados com postura, se ele entender bem o que ele tem, aí ele vai fazer parte do processo de tratamento. Então, identificado isso, aí vem a questão do tratamento. Esses casos de radiculopatia lombar por hernia de disco, a ozonoterapia é muito bem-vindo. Nós aqui do SOS Hernia de Disco, no ambulatório que nós temos na clínica, a gente combina tratamentos, certo? A gente combina eletroacupuntura, a gente combina a ozonoterapia, a gente usa também terapias de flexodescompressão, a gente usa magnetoterapia de campo pulsado, né? Várias ferramentas que eu uso de acordo com a evolução do paciente. A gente tenta simplificar ao máximo, focando o resultado, mas nós temos várias ferramentas, certo? Então, mas com relação ao ozônio, se o ozônio não chegar a uma profundidade adequada, não vai adiantar, pessoal. Tá bom? O volume, né, no mínimo 10 ml por ponto para vertebral um pouco mais profundo, tá bom? Uma agulha adequada, certo? Às vezes uma agulha Gelco aí 24, é uma agulha que você já pode começar a usar se você tem habilidade, tá bom? Os colegas acupunturistas já trabalham com agulhas mais longas na região paravertebral, vai ter muita facilidade, né? Quem já trabalha talvez também com dry needle, agulhamento seco, vai ter uma facilidade, porque é um território já conhecido. Então, a profundidade adequada, tá bom? A frequência do tratamento adequada,
1 a 2 vezes por semana. Não adianta, o paciente que faz uma aplicação, falta 2. Eu falo que uma aplicação por semana é no mínimo, somente nos pacientes mais agudos, né? Esse paciente, eu falo, olha, você não tem jeito de vir, no mínimo 2 vezes por semana, nas primeiras 3 ou 4 semanas, tá? E se a vida do paciente estiver parada, ele vai arrumar um jeito e vai vir, tá bom? Então, a partir daí, com algumas orientações, né, você vai começar a ter a melhora, tá? E entender que esse paciente pode melhorar a partir da primeira e pode melhorar a partir da 7ª, da 8ª, da 10ª. Geralmente é o que eu explico aos pacientes, entre a 5ª e a 7ª aplicação, ele já vai começar a gostar do tratamento, vai perceber os resultados com mais intensidade, tá bom? Até para ele não ficar muito ansioso. Mas não, uma aplicação bem feita, pode ser que a partir da primeira os resultados já começam a surpreender. Bom, e orientar bem o paciente, pessoal. A consulta é a oportunidade que você tem de conquistar a confiança do paciente, ele acreditar em você, ele entender que você está diante de um especialista na área. Só assim, uma consulta bem feita, bem orientada, que ele vai conseguir. Tá bom? Um abraço, bom dia.